Olá a todos, meu nome é Felipe de Galiza, eu sou médico radiologista, especialista em imagem molecular e imagem oncológica do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e também da Rede Américas de Oncologia. E eu estou hoje aqui para a gente comentar um pouco sobre um artigo muito interessante que aborda o tema da terapia radionuclídica com lutécio PSMA, cujo título do artigo aborda os fatores preditores, no nomograma de resultado, de desfecho relacionado à terapia com lutécio com PSMA nos pacientes com câncer de próstata resistentes à castração. O lutécio com PSMA 177, ele é uma terapia radionuclídica, esse é o termo técnico que nós utilizamos, onde existe uma molécula, um radioisótopo acoplado à molécula do PSMA, que é uma proteína, um antígeno de proteína da membrana que é muito expressa na célula do câncer de próstata, principalmente na célula do câncer de próstata do paciente que tem resistência à castração, onde esse antígeno ele é muito mais expresso. Então, a gente tem uma radioisótopo que emite uma radiação beta, e essa radiação ela faz um dano no núcleo, no DNA da célula, fazendo com que levando a sua morte celular. Então, como é que é o princípio que a gente da atuação dessa terapia? A gente injeta na veia essa substância radioativa, o lutécio acoplado ao PSMA. Esse lutécio circulando no corpo, ele é internalizado, ou seja, ele é colocado para dentro das células que expressam esse antígeno, que é o PSMA, no caso, as células do câncer de próstata, e aí dentro da célula ele vai ter uma emissão dessa radiação, por isso que ele funciona como se fosse uma radioterapia guiada, ou direcionada apenas ou preferencialmente para as células do câncer de próstata, causando esse dano dentro do núcleo da célula, levando à morte dessa célula. Então, o princípio é que a gente injeta uma terapia venosa, onde a gente visa atingir preferencialmente um alvo específico, que no caso é a célula do câncer de próstata. Então, funciona assim como uma radioterapia, uma espécie de radioterapia. O princípio é muito semelhante da emissão de radiação atingindo o núcleo da célula. Então, o princípio biológico é muito parecido, porém, ela vai direcionada apenas para as células que expressam muito o PSMA, no caso, o câncer de próstata, que expressa bastante essa molécula. Essa terapia, ela é direcionada para os pacientes com câncer de próstata resistentes à castração, que expressam muito PSMA. Como eu comentei, o princípio dessa terapia guiada pelo PSMA, pois a célula precisa ter o PSMA na sua membrana para internalizar ou colocar para dentro esse radioisótopo que é injetado na veia. Então, uma possível contraindicação que os estudos levaram em consideração, os grandes estudos que levaram à aprovação dessa droga como uma droga que tem benefício no tratamento do câncer de próstata nesse cenário clínico, levam em consideração o fato de que os pacientes têm que ter o câncer de próstata que expressa muito esse PSMA, que é esse antígeno de membrana, que fica na membrana das células do câncer. Existe um percentual pequeno de pacientes que não expressa tanto esse antígeno, no caso o PSMA, e por isso eles teriam uma potencial resposta reduzida para esse tipo de tratamento. Por isso que, preferencialmente, ou nos estudos que a gente validou o tratamento, esse tipo de tratamento, ele utiliza como seleção dos pacientes, os pacientes que têm uma expressão aumentada do PSMA na célula do câncer de próstata. Como é que a gente mede isso? A gente mede isso através de um exame diagnóstico, que é o PET-CT, ou PET-scan, com PSMA. Então, o PSMA também ele é utilizado para fazer diagnóstico
de metástase de câncer de próstata. Então, a gente utiliza para selecionar os pacientes que têm benefício desse tipo de tratamento, esse exame diagnóstico. No caso, é o PET-CT, a substância radioativa que a gente injeta para fazer diagnóstico é o PSMA, só que é acoplado ao galho 68 ou mesmo ao flúor 18. Tem essas duas modalidades, que aí não tem um princípio de tratar, e sim apenas de visualizar as células por imagem, as células que expressam o PSMA, no caso, as células metastáticas do câncer de próstata. Então, uma contraindicação, ou a maior contraindicação a esse tipo de tratamento são os pacientes que não expressam esse antígeno de membrana, o PSMA, nas células do câncer, e a gente consegue medir isso através do PET-CT ou do PET-scan. Outras potenciais contraindicações serão pacientes que têm uma reserva medular ou alguns distúrbios de medula óssea que fazem com que o paciente possa ter complicações graves ou toxicidades potencialmente graves. Então, esses seriam as duas maiores contraindicações para não tratar com essa modalidade terapêutica. Os artigos que validaram essa modalidade terapêutica do lutécio 177 com PSMA, eles utilizaram pacientes num estágio mais avançado no câncer de próstata, que a gente chama de câncer de próstata resistente à castração. Especificamente, os pacientes que já trataram com pelo menos uma linha de quimioterapia. Né? Então, os dois grandes estudos que validam, né, um estudo de fase 2, o THERAPY, e o estudo de fase 3, o VISION, esses dois estudos foram com pacientes que já foram tratados com uma linha de quimioterapia e que estejam resistentes à castração. Né? Então, numa fase um pouco mais avançada do câncer de próstata. Então, esse seria a maior indicação ou a maior validação que a gente tem clínica atual para a utilização dessa modalidade terapêutica. Existem alguns estudos, alguns trials em curso, que a gente ainda não tem resultado, utilizando o lutécio com PSMA numa fase mais precoce da doença, em associação com outras drogas terapêuticas, não só com a quimioterapia, por exemplo, como o docetaxel, mas também com as hormonoterapias de segunda geração, como a abiraterona e a enzalutamida, principalmente. Então, existe hoje outros trials, né, outros estudos multicêntricos e grandes, testando o benefício clínico de tratar com essa modalidade terapêutica numa fase um pouco mais precoce do câncer de próstata, e aguarda ainda dados validados e robustos desses estudos para a gente poder indicar num cenário mais precoce. Então, a gente tem esse tratamento hoje já disponível no Brasil, apesar de o lutécio ser importado, a gente tem disponível hoje em alguns dos grandes centros no Brasil, existe a disponibilidade para esse tipo de tratamento já hoje, então a gente já tem ele acessível, porém a gente ainda não tem uma aprovação ainda pelos órgãos reguladores da ANS, por exemplo, e das seguradoras. A maioria das seguradoras de plano de saúde brasileiras ainda não cobrem essa modalidade terapêutica, exceto em algumas exceções do que eu tenho visto da utilização clínica. Porém, a gente já tem os estudos, né, que validam o benefício nesse cenário clínico. Ele foi um estudo multicêntrico que foi validado, né, na Alemanha, nos Estados Unidos e na Austrália, mas ele não especifica em detalhes a proporcionalidade da cor desses pacientes. Então, a gente não consegue dizer se algumas subpopulações raciais, digamos assim, têm um benefício maior ou menor para responder a esse tipo de modalidade terapêutica. Sobre os fatores genéticos que podem influenciar, a gente também não tem estudos de avaliação genética ou de mutações genéticas que esses pacientes possam ter, que pode diferenciar também
a resposta nesse cenário clínico de pacientes. Existem algumas mutações genéticas associadas ao câncer de próstata um pouco mais agressivos, como, por exemplo, o BRCA1 e 2, que é um tema que tem sido bastante estudado nos últimos anos em câncer de próstata, e existem terapias-alvo, né, no caso, quimioterapias, né, ou terapias mais comumente chamadas de terapia-alvo, direcionadas e que têm benefício clínico já comprovado em estudos grandes, fase 3, que mostram benefício, mas a gente não tem estudos associando essas terapias direcionadas para esses pacientes que têm essas mutações genéticas específicas em associação com o lutécio com o PSMA. Até onde a gente sabe, não existe contraindicação para nenhuma dessas mutações ou fatores genéticos que a gente sabe que são associados ao câncer de próstata, mas que contraindiquem ou que indiquem um maior benefício dessa modalidade terapêutica. Então, até então, existem estudos ainda em curso tentando achar alguns marcadores biológicos e até genéticos que possam predizer maior resposta terapêutica ao lutécio PSMA, ou não só ao lutécio, como a outras modalidades terapêuticas. Como isso é uma terapia que tem um custo alto, né, um custo financeiro alto para um sistema de saúde, então existe uma tendência na oncologia de precisão da gente estudar maior ou fatores biológicos e até genéticos que influenciam na resposta a essas terapias. Então, a gente não tem ainda dados sobre isso, não só sobre raça e sobre fatores genéticos, para o lutécio com PSMA especificamente, mas isso é uma tendência.